e espero conseguir responder a todas as perguntas. Bom, a parte de agradecer, eu posso dizer a mesma coisa, né? Mas fica tudo pelo mesmo que a Ana disse. Espero que consegui compartilhar um pouquinho e dúvidas ou curiosidades, qualquer coisa. Eu acho que vai ser um tempo interessante a gente estar aqui junto. Muito bem. Vamos começar com as nossas minis, as minis femininas. A primeira pergunta que será da Isabel. Isabel, força. Acho que o microfone dela está desligado. É. Isabel está connosco. Isabel. Geralmente, um passador é um jogador com um bom passe. Que conselhos e incentivos mini dá uma mini que um dia poderá ter assumir essa posição? Eu não sei se eu percebi bem a pergunta. Que conselhos eu dou? Sim. Se quiseres realmente ser boa distribuidora, eu acho que tens que ter um bom domínio do toque de dedos, da bola, uma boa ginga de pernas, digamos assim, de pés, que acho que se há gente que corre no voleibol é o distribuidor. E o teu toque de dedos tem que ser muito forte, muito firme, para conseguir jogar no 9 por 9, digamos assim, no campo. Não sei se respondi, não sei se queres perguntar mais alguma coisa, fica à vontade. Não, senhora, obrigada. Nada. A segunda pergunta da Maria João. Isto pode Qual a profissão que queria ser sem ser jogadora de voleibol? pode ser para as duas, meninas, Ana e Bruna. Eu gostava de ser professora de educação física, por acaso. Eu sempre gostei muito do desporto e se a minha profissão conseguisse ser ligada ao desporto, para mim era muito bom. Eu, desde pequena, por incrível que pareça, não queria ser jogadora de vôlei. Eu tinha o desejo de ser técnica. Eu tinha o desejo de ser técnica, que estou começando agora a realizar esse desejo, começando a fazer os cursos e um pouco mais, aprofundar um pouco mais esse tipo de conhecimento. Mas desde pequena, meu sonho era de ser técnica. Aí eu fui aprimorando ali e falei, não, acho que jogar também é legal. Comecei a entrar mais nesse clima, mas meu desejo ainda é de ser técnica de voleibol. Muito bem, muito obrigado, meninas das minis. Eu se calhar aproveitava a primeira pergunta, e perguntaram à Ana o que é que era preciso para ser uma boa distribuidora, uma boa passadora, e se calhar perguntava à Bruna o que é preciso para ser uma boa atacante. Não está ligado. Foi, desculpem. Sim, agora está. Pronto. Eu acredito que, como todas as funções do voleibol, você ser uma boa atacante, você depende, a não ser que você seja uma central, que passe um pouco mais de tempo fora da quadra, né, Kátia? Também. Você precisa ter um bom jogo de pernas, ter um bocado de impulsão, dependente da altura, como eu, que sou uma atleta baixa para o nível de voleibol que eu gostaria de alcançar e que eu já venho alcançando. Eu sou uma atleta de estatura baixa, então, não que eu tenha investido fortemente na questão física quanto a salto e a impulsão. É uma coisa que já é natural minha desde nova, então isso me ajudou realmente a conseguir trabalhar e chegar ao nível que eu gostaria. Mas para ser uma ótima atacante, acredito eu que eu ainda estou em busca disso, mas depende de muito trabalho técnico, físico, mental. Você tem que entender um pouco de tudo, tem que entender do vôlei, tem que entender do jogo em si. E para isso, não para ser só uma ótima atacante, mas para ser uma ótima atacante, tem que ser uma ótima jogadora em todos os aspectos. Acho que não dá para separar muito uma coisa da outra. Muito obrigado. Vamos para os nossos minis masculinos. Primeira pergunta com o Francisco.
João, acho que o Francisco não está. Aliás, acho que não temos, infelizmente, aí nenhum mini. É? Pronto. Queres fazer tu, Ricardo? Queres tomar aí as rédeas do programa? Posso perguntar? Espera aí, deixa-me ver aqui a minha cábula. Espera aí que eu já sinto cor a pergunta que ele fez. Vou ver aqui. Quem as inspirou a jogar voleibol? Eu Pode ser pergunta para quando, as duas. Pronto. sim, eu quando era mais nova, eu Já gostava agora muito o de meu ver nome jogos. é Ricardo Oliveira, não me apresentei. Pronto, sou o técnico dos minis. Pronto, fica a apresentação. Respondendo à sua pergunta, eu quando comecei a jogar vôlei, eu via muitos vídeos. Eu tive a sorte dos primeiros treinadores que eu tive partilharem realmente muitos cortes de distribuidoras. E a que eu gostava e que eu me identificava mais era a Fofão, brasileira. Porque eu acho que eu consegui me inspirar nela e se calhar tentar fazer algumas coisas que ela faz. E visto que ela também não era muito alta e eu também realmente não sou muito alta, para mim ela foi uma verdadeira inspiração. Grande distribuidora mesmo. A Fofão ou eu? As duas, vai. Eu, antes de iniciar no vôlei, eu jogava tênis. Cheguei até um nível semiprofissional, né, para a idade que eu tinha 14 anos. E em 2004, nas Olimpíadas de Atenas, estava passando na TV, eu gostava de todo tipo de esporte, jogava vôlei na escola, brincava, né, não era nada muito específico, não chegava a treinar, nem nada assim. Mas assistindo as Olimpíadas de Atenas, eu comecei a prestar um pouco mais de atenção no vôlei, o Brasil começou a ir bem, chegar um bocado mais longe e tal, para a idade que eu já entendia, né? E eu vi a seleção italiana jogando, Francesca Piccinini. E para mim foi ela, eu via o gesto técnico na recepção, eu via o jeito dela lidar com as companheiras, o momento de ataque, mesmo a presença em quadra. Para mim, a Francesca Piccinini foi a primeira. Depois outras foram aparecendo, mas é nela que eu consegui um bocado de inspiração quando eu fui começar no vôlei. E, peraí, João, e se calhar aquilo que eu disse, não falando só de uma distribuidora brasileira, eu tinha inspiração em Portugal. Na altura, quando eu comecei a jogar vôlei, eu gostava da Francisca Esteves. A maior parte de vocês não deve conhecer, porque eu não gosto daquele estilo de distribuidora muito certinho. Eu gosto de atacar, eu gosto de fazer assim umas coisas diferentes e eu inspirava-me muito nela. Só para não falar um pouco do voleibol português, porque lá fora sim é muito bom, há muitas distribuidoras muito boas, mas nós em Portugal, para mim, era a Francisca Esteves. Muito bem, Ricardo, acho que podes avançar para a segunda, se tiveres aí a mão. Posso avançar para a segunda, não é? Deixa-me aqui voltar a segunda. E o que levou a jogar em voleibol? Portanto, a primeira foi relativamente a quem inspirou. E a segunda é qual foi o clique para jogar em voleibol? Na minha situação, o clique foi na escola. A minha professora de Educação Física era professora de voleibol. E ela via-me a jogar porque hoje em dia, quer dizer, no meu tempo, quando havia feriado, nós íamos para o campo de futebol, campo de basquete, jogar. Hoje em dia os miúdos ficam no telemóvel, no banco, no Instagram, no Facebook. E ela perguntou-me, não queres vir experimentar jogar vôlei? Eu disse, pronto, vamos lá. Na altura, o nosso campo era uma fita. Era uma fita a fazer de rede e não havia linhas em baixo. E eu comecei mais ou menos no final do ano letivo, maio, junho, só fiz 2 treinos. E ela, na época seguinte, convidou-me. Não gostavas de vir para o ginásio Clube Vila Condense, começar a jogar vôlei? Eu disse, vamos, pronto. Foi assim que eu comecei a jogar vôlei. Ela convidou-me e eu fui. Eu, no Brasil, como eu disse, eu jogava tênis, já levava para um lado mais de ter treinos diários e essa coisa, mas sempre me dei muito bem em todos os tipos de esporte que eu me colocava para fazer, eu sempre me saía muito bem, na escola, em jogos interclasses, essas coisas, eu sempre me dava bem, eu sempre gostei muito da parte esportiva e fui um bocado autodidata em muita coisa, eu nunca tive aulas, mesmo no tênis quando eu comecei, é um esporte extremamente de
é um esporte de movimentos finos e de muita coordenação, coisa que geralmente pega uma criança ou um adolescente de 11, 12 anos, não consegue assim a primeira acertar uma raquetada, um serviço e tal. E eu tinha essa facilidade. Então, como eu disse, eu jogava outros esportes, brincava na escola, no clube, e meu clique, pelo menos, acredito que tenha sido realmente nessa época, eu já treinava tênis e era uma coisa muito sozinha, era eu e o treinador e eu, a tarde toda na quadra e bate e volta. E, como eu disse, quando eu estava assistindo as Olimpíadas, eu vi a postura da Pitinini, aquela coisa de grupo e aquele comando, as vibrações, aquela coisa. Eu pensei, eu acho que eu sinto um bocado de falta disso. No tênis é uma coisa muito eu e eu mesma. Claro, o resultado vai ser bom e depende só de mim. Ao contrário do vôlei, que é uma equipe. E também eu falei, eu acho que eu sinto um bocado de falta dessa coisa de poder cobrar de alguém ou de poder receber um elogio de alguém ali em simultâneo. E daí, nisso, eu já me dava um bocado bem nos esportes, né, como eu havia dito, e eu pensei, acho que eu quero o vôlei. Eu já tinha tido convites na escola e tal, por técnicos, olha, não quer vir brincar? Eu não queria, brincar eu não queria. Eu acho que eu já era competitiva desde pequena. Eu falei, não, brincar eu não queria. Aí quando eu percebi, eu falei, acho que eu posso tentar isso, que talvez me saia bem. Eu procurei o professor da escola e disse, eu quero tentar. E daí, foi a partir de 2004, o tentar deu certo. Muito bem, obrigado, Ricardo, por teres tomado aí a iniciativa. Vamos para as iniciadas A com a Beatriz. Olá, primeiramente. A minha pergunta é: como se sentiram com as mudanças de clube? Equipa nova, treinador novo e colegas de equipa novas. Foi fácil? Desde já, deixa-me dizer que o teu cascal é lindo. Nada. A mudança, no meu caso, eu venho de uma terra pequena, digamos assim. Eu venho da Póvoa de Varzim. Então, não é uma terra assim muito pequena, mas comparativamente a Lisboa, a mudança realmente foi muito grande. Eu quando cheguei a Lisboa, a primeira vez que eu tive que entrar no metro, eu nunca tinha estado num sítio fechado com tanta gente. É uma diferença muito grande. A cidade em si, a maior dificuldade talvez tenha sido essa, porque Lisboa realmente é muito mais movimentada. Há muito mais gente. Relativamente ao clube, no meu caso, eu sou sportinguista, a mudança foi, digamos assim, foi fácil, porque eu estava no meu clube do coração, né? Depois a adaptação à equipa, eu conhecia 2 jogadoras, 3 no máximo da minha equipa. A adaptação foi rápida, porque o projeto iniciou-se, a motivação estava no auge e nós queríamos era começar a treinar e começar a jogar com o símbolo de Sporting ao peito, pelo menos falo por mim. Acho que nessa questão de adaptação e tudo mais, o que pode ser mais diferente realmente talvez seja a experiência da Ana, porque eu desde muito cedo eu saí da casa dos meus pais, né? Fui morar fora de casa com 15 para 16 anos. Então eu já aprendi a me adaptar muito mais facilmente a todos os tipos de situação. Por exemplo, ela que nunca tinha estado num metro com tanta gente, é realmente porque ela nunca entrou no metro em São Paulo, por exemplo, que é onde eu já morei. Porque se ela acha que aqui tem bastante gente lá, então é uma coisa mais complicada. Então, quanto a isso de adaptação ao técnico, aos colegas de equipa, eu acho que para mim já é um bocado mais fácil pela experiência que eu já tenho. Ela esteve, por exemplo, a Ana esteve 5 anos no Leixões. 5 anos. 5 anos com o mesmo treinador, com a maioria a equipa era quase a mesma, se não me engano, mudava uma peça ou outra. Então, para ela, acho que deve ter sido talvez um pouquinho mais difícil, mas para mim, eu acho que a experiência dos anos, como eu já também não acho, não gosto, não me sinto bem, não acho que seja nada de um ganho muito grande para um atleta sair de um time para outro, do outro toda temporada, toda época, cada época está num time, treinador novo. Também não sei o quanto isso é bom, trocando assim todos os anos de experiências, vamos dizer. Mas no meu caso, para mim, a maioria das vezes é sempre tranquilo
mudar tanto o técnico quanto a equipa, a gente se adapta. Nós temos que ter temos que ser um bocado adaptáveis assim no nível mais alto. Muito bem. Ora, e a segunda pergunta com a Filipa. A minha pergunta é: qual foi o campeonato que mais gostaram de jogar e porquê? Qual o campeonato que eu mais gostei de jogar? Eu te com esta agora. É. Qual é que eu mais gostei de jogar? Eu acho que todos os campeonatos têm um sabor especial. Não só os que eu consegui ganhar, mas todos os outros, porque todos os anos eu considero que é uma aprendizagem, mesmo quando nós perdemos. Assim, a primeira vez que eu fui campeã nacional no banco. Não deixe de ser campeã nacional. Tem um sabor especial, tem. Foi o meu primeiro título em Portugal. Mas a primeira vez que eu ganhei dentro do campo, aí com a Cátia, é sem dúvida um sentimento excepcional. É um sentimento de um sonho realizado. Porque ganhar batendo palmas, como eu costumo dizer, não é menos importante, porque eu treinei com aquela equipa. Eu ajudei aquela equipa a ganhar também, digamos assim. Mas ganhá-lo dentro do campo é completamente diferente. Viver o momento, o final de set, viver o último ponto, estar lá dentro, sem dúvida o primeiro campeonato, talvez o primeiro campeonato dentro, foi muito importante. E depois eu tive a sorte, o meu primeiro título no Leixões, nós quebramos um jejum de 20 anos. O Leixões não ganhava um título nacional há 20 anos. E eu estava lá, eu ganhei-o dentro do campo. Para mim são esses três momentos, esses três campeonatos para mim são os mais especiais. Acho que quanto a título, a Ana tem muito mais títulos que eu, mesmo sendo mais nova. Mas também quanto a campeonatos, eu já joguei campeonatos diferentes, muitos campeonatos diferentes, países diferentes. E se a pergunta, se eu estiver errada também pode me corrigir, por favor. Se a sua pergunta tem a ver também com parte do campeonato, qual campeonato gostou mais de jogar? Exemplo para mim, quanto a país, eu acredito que a Superliga Brasileira ainda foi para mim, apesar de eu achar que as coisas aqui em Portugal estão melhorando muito, o nível está ficando cada vez mais alto, os clubes têm tentado investir mais e progredir no talento e ajudar a equipe de formação, as atletas na formação estão tendo muito mais apoio, acredito eu, pelo menos é o que eu tenho visto de fora. Mas acho que a Superliga no Brasil foi o campeonato que eu mais tenha gostado de jogar, apesar de não ter ganho. Ganhar uma Superliga no Brasil, eu acredito, realmente deve ser uma sensação tão boa quanto ganhar um campeonato aqui em Portugal. Eu ganhei época passada. Passada não, quer dizer, depende do que a gente for falar de passada. Se essa que acabou agora for a passada, não. Na outra, ganhei estando dentro de quadra e foi uma sensação incrível, é um título, é tudo que todos os atletas buscamos pela temporada toda. Mas acho que quanto a campeonatos, por serem diferentes, acho que a Superliga do Brasil foi a que mais me marcou e a que eu tinha mais o meu sonho realizado foi realmente ter jogado a Superliga no Brasil. Muito bem, obrigado meninas, das iniciadas A. Agora iniciadas B, primeira pergunta com a Júlia. Boa tarde. A minha pergunta é: quando tinha a cidade, como fazia para gerir os estudos, se já pensava em ser somente profissionais de voleibol? Não se pergunta isto a uma senhora, mas quantos anos é que tens? 13. 13? Eu comecei a jogar vôlei exatamente com a tua idade. Eu comecei com 13, mas na altura, como tinha dito antes, eu comecei no final do ano letivo e eu faço anos no verão, ou seja, 13, 14, digamos assim, que eu comecei a jogar. E eu lembro-me que na altura eu reprovei de ano, no 7º ano. No ano que eu entrei para o voleibol eu repeti
o ano de escola. Sabes quantas negativas eu tirei daí até acabar o 12º ano? Nenhuma. Porque os meus pais disseram assim, ok, vais para o vôlei, mas os estudos têm que melhorar muito. E foi aquilo que eu fiz. Não era fácil, os treinos eram tarde. Eu ainda estudava, eu treinava com equipas júniores, séniores, chegava a casa às 11 horas da noite. Acho que a parte do estudo tem que ser mesmo muito organizada e tens que definir bem as tuas prioridades. Às vezes, se calhar, sair com os amigos e ir ao cinema, se calhar já não vais ter tanto tempo porque vais ter que abdicar desse tempo para estudar. Porquê? Porque o voleibol vai-te ocupar o resto do tempo livre que tu vais ter. Nossa, vamos lá. Eu, por acaso, como eu havia dito, eu sempre fui muito competitiva e a partir do momento que eu decidi, vou jogar vôlei, eu falei, vou jogar vôlei, vou ser a melhor na posição em que eu tiver desempenhando. E comecei logo com 14 anos, com 15 anos eu já não representava mais a minha cidade, já tinha ido jogar na cidade da Kátia, por acaso, e que são mais ou menos 50 quilômetros de distância de onde eu morava. Isso eu estava no 2º ano do ensino médio, que aqui para vocês é me ajuda, Iana? O Kátia, quer dizer, o 2º ano do ensino médio aqui para eles é qual? Sim, o Deve ser o nosso secundário. Não. Então é para mim. O 2º ano do colegial no Brasil, aqui para eles é qual ano? Deve ser pai o 11º. Pronto. Depois ainda tens que fazer mais um para entrar na faculdade. Exato, Então exato. deve ser o 11º. Desculpa, gente, não ter ainda esse Eu traduzo. Obrigada. E eu estava nessa fase e fui jogar na cidade, já numa cidade vizinha, onde o nível do voleibol já era mais alto. E já era esse meu desejo, a partir do momento que eu realmente falei, não, vou ser jogadora de vôlei, já era esse meu desejo, só que também tinha os estudos. Eu não podia abandonar e não iria e não era minha vontade. Então, realmente foi o que a Ana disse. Eu abdiquei de muita coisa e comecei a colocar o estudo sempre em primeiro, mas o vôlei nunca foi em segundo. O vôlei realmente esteve com o estudo em primeiro lugar para mim. A cidade da Cátia era mais ou menos a uns 50 quilômetros de distância da minha, só que para isso precisava pegar 2 ônibus. Então, consequentemente, eu entrava na aula 7, saía 11, por volta de meio-dia. Aí, mal e mal, almoçava, só comia qualquer coisa correndo, já pegava um ônibus para ir até um terminal rodoviário. Do terminal rodoviário, tinha que pegar mais um ônibus até a cidade. Depois, saindo da cidade dela, saía caminhando por mais ou menos 20, 30 minutos até o pavilhão. E nisso imagina, era sol, era chuva, era o que fosse. Então, os meus dias eram sempre assim. Eu ia 2 ou 3 vezes na semana, quando eu não tinha possibilidade de fazer a parte física, senão eu tinha que chegar mais cedo no treino e não tinha condição, porque eu estudava. Eu acordava mais cedo, por volta de 5, 5:30 da manhã, e corria pela cidade, voltava, tomava meu banho, me preparava e ia para a aula. Então, realmente, isso que a Ana falou, se calhar você tem que deixar um bocado os amigos de lado, o cinema, uma festa, qualquer coisa do tipo. São escolhas que você faz para a vida. Eu fiz para mim, não me arrependo de nenhuma, e para mim deu muito certo, mas realmente você tem que ter as prioridades bem definidas para conseguir lidar bem com tudo e fazer tudo dar certo, tanto os estudos quanto o sonho, para mim, na época ainda era um sonho, que era ser uma atleta profissional e realmente conseguir viver disso. Não sei se respondi a pergunta, se não, qualquer coisa, por favor, vocês podem intervir aí, falar e perguntar aqui junto com a gente, por favor. Acho que sim. As iniciadas têm mais uma pergunta, mas com as vossas belas respostas acabaram por abordá-la. Vou passar aqui para as juvenis. As iniciadas têm tempo, depois no final fazem a pergunta que falta. Passando aqui para as juvenis, primeira pergunta com a Madalena. Boa tarde. A primeira pergunta é: ambas têm passagens pelos Açores. O que mais os marcou a jogar por cá? Boa tarde.
O que mais me marcou, eu quando fui para os Açores, provavelmente foi a primeira vez que eu saí de casa, saí de casa dos meus pais para ir para lá. A minha adaptação lá não foi muito fácil, porque eu sentia-me completamente sozinha, porque é muito mais sossegado a ilha, né, digamos assim, é muito mais sossegado. Então a minha adaptação demorou um pouquinho, talvez um mês, mais ou menos. Mas depois de lá estar, toda, toda a paz que tem, toda a paisagem, todo o clima mais ou menos, que tem na ilha, para mim foi muito bom. Gostei muito. Voltaria a repetir, com certeza. A parte que eu mais, o que foi mais fácil adaptar, o que eu mais gostei e o que me fez sentir melhor, a parte da comida, vamos lá. Eu sou uma pessoa que adoro comer, como bem, não tem problema, cuido da alimentação, mas também adoro comer. Mas eu acho que a parte de estar envolvido, de ser uma ilha exatamente, mas do pessoal estar realmente todo envolvido. Todas as pessoas estão envolvidas no mesmo propósito, no mesmo projeto. Da maioria das pessoas talvez te conhecerem ou já te terem visto. É diferente de você estar numa cidade grande e provavelmente você está na rua ou no supermercado e ninguém nem sabe o que é o voleibol. Eu acho que o envolvimento em si, de ter o que eu mais gostei, acho que foi a parte do envolvimento não só falando quanto adeptos, não, nada disso, mas das pessoas em si, da cidade em si. Eu acho que foi isso que me chamou um bocado mais de atenção, assim, logo que eu cheguei. Passando à segunda pergunta. Jogaram uma contra a outra durante algum tempo e agora que jogam juntas, o que sentem, então esperavam ter uma relação tão boa como têm? Eu já tive a sorte de passar já treinei com muitas atletas, já joguei com muitas atletas e à medida que os anos vão passando, acho que a minha adaptação para com as atletas, neste caso as atacantes, é mais fácil, porque como aparecem várias, e digamos assim, eu arranjo uma estratégia para lidar com elas, a minha adaptação, neste caso à Bruna, que ela jogou contra mim e agora joga comigo, foi fácil, porque facilita o trabalho do distribuidor jogar com quem me entende o voleibol. E neste caso ela entende, ela salta e jogar com quem salta é ainda mais fácil. Por isso eu acho que a adaptação para mim foi muito fácil. Sim, sim, teve que ser. E ainda por cima agora tivemos a felicidade de vir para o Sporting, foi-nos dito, olha, querem ficar na mesma casa. Ela veio comigo do Leixões, eu conhecia lá, foi melhor assim. A Ana já fala mais da parte técnica, né? Porque acho que para um distribuidor é realmente isso que importa também. Talvez deve ser isso que é o mais difícil, porque ela tem 10 atletas para saber. Essa entra num tempo mais lento, essa salta mais. Eu já vou tentar ir mais para o lado exemplo, quando eu estava aí no Capa, nós fizemos 8 jogos na época contra o Leixões. 8. Numa mesma época, de 8 meses. Ficou 4-4 em vitórias. Ninguém te perguntou nada. Peraí. Depois ficou 4-4, só que elas ficaram com o título. Infelizmente, nós levamos a final para o 5º jogo, e jogando lá em Matosinhos. Acho que todos vocês já sabem que também não é fácil, acabamos não saindo vitoriosos com o título, né? Mas ganhamos muita coisa quanto a experiência, quanto a aprendizado. E a parte de jogar com a Ana, talvez, sei também que a Kátia pode ter uma opinião quanto a isso, que a gente vê as qualidades que a Ana tem. E quanto ela disse, é fácil jogar com quem entende de voleibol. Foi um bocado do que eu disse no começo também, para ser uma boa atacante. Eu acho que as pessoas andam deixando um pouco de lado o entender do voleibol. Querem só ataca forte e defende. Não é bem assim. Eu acho que você tem que realmente entender como funciona, entender um pouco do sistema, entender também de técnica, de tática. E isso não precisa de idade para entender. Você não precisa ter 30 anos para começar a aprender de vôlei.
vocês mais novas, eu acho que é extremamente importante terem o conhecimento realmente do que vocês estão fazendo ali, porque não é só mexer o corpo. O voleibol é muito da mente, muito da cabeça. E voltando ao assunto, desculpa, que eu já dei uma fugida, para mim é meio que uma honra jogar com a Ana, porque eu acho ela extremamente qualificada para estar no nível que ela está jogando. E acho que não joguei com levantadoras tão boas e que eu tenha me adaptado tão bem. Já joguei com muitas levantadoras, já joguei com a campeã olímpica no Brasil, quando eu estive no Barueri, e vai dizer o quê? A levantadora é campeã olímpica, mas eu não consegui me adaptar à bola dela ou ela à minha, ou um conjunto de estudo. E ao contrário do que eu tenho com a Ana, essa sintonia que a gente acabou criando, talvez não só pelo tempo, mas também pelo tempo, me faz achar que eu sou realmente uma privilegiada de poder estar atuando como uma levantadora como ela. Obrigada. Bem, obrigado, Madalena. Podemos ir agora à segunda pergunta das iniciadas B. Creio que é com a Bruna. Força, Bruna. Boa tarde. A minha pergunta é se já tiveram alguma lesão grave e como os superaram? Boa tarde. Eu tive a minha maior lesão, eu só há uns 2 anos, eu fiz uma mini entorse, mas a minha realmente maior lesão, eu fiz ruptura parcial do tendão de Aquiles. Eu rompi um pouquinho no tendão de Aquiles. A minha recuperação, felizmente, eu tive sorte nos profissionais que me acompanharam. Eu fiz assim umas coisas um pouquinho fora da lei, digamos assim, para acelerar o processo. E como é que eu a recuperei? Como eu tive sorte nos profissionais que me surgiram, porque acho que nós, enquanto atletas, também temos que zelar por esse lado. Acho que se tivermos bons profissionais connosco, o processo pode se tornar um pouquinho melhor e mais fácil. Eu para recuperar da lesão, treinava 3 vezes por dia, parte física, e fazia 2 vezes tratamento. Só assim é que eu realmente consegui recuperar da minha maior lesão. Eu acelerei tanto o processo, eu tive para ser operada, não fui, mas os médicos disseram que eu ia recuperar em mais ou menos 7, 8 semanas, eu recuperei em 3. Eu tive uma lesão séria também. Eu tive uma ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo. Isso em 2016, em julho de 2016. Eu tinha acabado de retornar de uma temporada que tinha sido muito boa. Foi minha primeira temporada fora do Brasil, foi na Alemanha. Um campeonato extremamente forte. Joguei contra a maioria. No meu time era um time mais modesto, tinha acabado de subir de divisão, nem por isso fraco, muito pelo contrário, né? Mas contra times que disputavam a Champions League e afim. Eu tinha voltado dessa temporada e estava me mantendo em forma e tive não é azar, porque eu não chamaria assim, mas enfim, eu me lesionei treinando nas férias, assim, me mantendo ativa nas férias. E fui fazer um salto, um ataque, e nisso na aterrissagem torci o joelho e rompi o ligamento. Nesse momento a gente pensa em, não sei qual de vocês aí quem de vocês já teve uma lesão séria ou que já teve que ficar aí 2 meses parado, já é sério. Para um jogador de vôlei já é sério. Pois, só a Leandra, isso já é bom. A gente nunca está preparado para passar por um momento desse. E eu já tinha vivido com meninas que tinham sofrido a lesão. Tinha uma amiga muito próxima que tinha tido 2 vezes no mesmo joelho, e eu vi o sofrimento que foi para recuperar, mas ela recuperou. E nisso, no momento em que eu tive a lesão, me passou tudo pela cabeça, falei, por que comigo? E a gente pensa em todo esse tipo de coisa, mas no momento seguinte eu já pensei, olha, por favor, eu estava ainda sentada na quadra, falei, olha, por favor, ligue para o meu fisioterapeuta, que eu tinha um fisioterapeuta de confiança, né, que eu sempre quando estava de férias, essas coisas, eu ia fazer um check-up com ele e tal.
Eu falei, liga para ele realmente ver se foi isso, eu já quero saber quando eu opero, quando eu começo a reabilitação e tudo mais. E, assim, eu acho que eu cresci muito, foi um momento marcante demais na minha vida, e eu posso dizer para vocês com toda certeza que eu escolheria passar por tudo de novo, tudo, porque eu cresci muito como pessoa, eu aprendi coisas que a gente não presta atenção, estando numa vida, levando a vida normal, a rotina de treinos diários, e eu aprendi muito, eu conheci muito de mim, eu estive um bocado a mais com a minha família, que, como eu disse, eu saí cedo de casa, também não tive essa oportunidade, e vi meu primeiro sobrinho nascer, também eu estava lá por isso, eu não acho que nada tenha acontecido por acaso. Mas, enfim, eu operei, 25 dias depois eu operei o joelho, nisso eu já estava fazendo um pré-operatório, fazia treinos para tentar manter a massa muscular e não perder muito, e porque é uma cirurgia complexa, para quem depois quiser dar uma olhada, não é legal. Mas, enfim, operei, menos de um mês depois eu operei, e no dia seguinte da operação já comecei a fisioterapia, no dia seguinte, exatamente, todo mundo dizia, nossa, eu falei, gente, eu confio no fisioterapeuta que eu tenho, e também já tinha visto outras reabilitações. E nisso comecei a reabilitação já no dia seguinte, foi maçante, eram 3 vezes ao dia, tratamentos e exercícios, e muita coisa de força, eu fazia muito exercício de força, eu fazia um bocado de tudo, aqueles exercícios no bozu, com muito peso, e eu pensava assim, eu falava, será que é possível voltar a saltar o que eu saltava antes? Agora que eu tenho 2 parafusos no joelho, e será que eu consegui fazer o que eu fazia antes, os movimentos que eu fazia antes? A gente se pergunta o tempo todo, mas foi como eu disse, eu escolheria passar por isso de novo porque eu aprendi muito de mim. Eu vi a força que talvez a gente percebe que tem em momentos, em outros a gente acha que não, mas ali eu vi a força que eu tinha e vi a força também que as pessoas que a gente ama podem dar, estando perto ou não. A gente percebe realmente quem gosta e quem se importa. E isso faz, para uma pessoa como eu que moro longe de todos que eu amo, dos amigos e família, isso faz diferença quando você tem a certeza do carinho e do amor que você recebe, independe de quem, mas de perto ou de longe, do amor e do carinho que você recebe e consegue dar. Isso me fez ver muita coisa, me fez ser mais forte. É uma lesão que se reabilita no mínimo em 6 meses, assim que a pessoa volta a jogar num nível parecido com o que ela talvez jogava antes, ela demora 1 ano, no mínimo. Eu voltei a jogar realmente, estar em quadra, que foi pelo Capa. Eu voltei com 5 meses e 8 dias, eu já estava jogando novamente, onde o Lourenço era meu assistente. Cadê o Lourenço? Tá ali. Pois é. E nos treinos ele brigava comigo porque ele não me conhecia. Eu tinha acabado de chegar, ele não me conhecia. E aí eu não ia em alguma bola, alguma coisa do tipo. Ele, você quer? Eu, Lourenço, calma. Eu tenho 2 parafusos no meu joelho. Quando eu voltar ao normal, você vai ver. E acho que ele não acreditava muito, porque ele não me conhecia. Ele não sabia como eu jogava. Mas depois, acho que ele viu que não era má vontade, era realmente um bocado de receio, mas que tudo passou e a reabilitação foi melhor do que muita gente demora tempos e tempos. Eu, com 5 meses e 8 dias, estava jogando literalmente dentro de quadra. E a força de vontade, o treinamento duro e não desistir, se conhecer, fizeram toda a diferença para que eu passasse esse momento difícil. Obrigada. Muito bem, vamos para as júniores. E a primeira pergunta com a Mónica. Boa tarde. A minha primeira pergunta vai ser para a Bruna. Como abraçou a ideia de sair do Brasil e vir jogar para Portugal? Desculpa, como abraçou a ideia? Eu não ouvi o resto. De sair do Brasil e vir jogar a Portugal. A minha primeira saída do Brasil foi para a Alemanha, onde, como eu disse, foi uma experiência incrível, pessoas incríveis e tal, um país fora de série, primeiro mundo, mas a questão da língua na Alemanha me deixava um bocado, assim, em maus lençóis, como diz no Brasil, porque eu falava o inglês na época, um enrolation, eu ainda não falava o inglês que eu conseguia me
me comunicar dentro de quadra. O que você precisa do inglês dentro de quadra é muito fácil. Você não precisa de muita coisa, é um vocabulário mais específico, então não tinha problema quanto a isso. Mas aí o fora de quadra, aquilo tudo, tinha muitos alemães não falavam inglês na cidade onde eu morava. Então isso começou a pesar um pouquinho. Mas a parte de ter vindo para Portugal, eu já tinha recebido proposta. Eu vim, na verdade, foi o Paulo Barreto que me convidou. Eu já tinha recebido uma proposta dele alguns anos atrás, antes de eu ter vindo a primeira vez. E na época não era o que eu desejava e acabou que eu disse não, ficamos numa boa e continuamos colegas de profissão. E daí depois disso eu pensei que poderia ser uma boa volta, porque quando eu vim para Portugal, foi como eu disse, foi logo após a minha lesão. Eu sabia que poderia ser uma boa volta porque o técnico que me convidou no momento, o Paulo, já me conhecia, já tinha me visto jogar, já talvez admirava um bocado do meu trabalho, então isso já ia ser uma adaptação mais fácil, porque eu ia falar, Paulo, eu preciso de uma semana para conseguir fazer aquilo que você já me viu fazer. Falar, professor, eu preciso de mais tempo para conseguir, eu ainda estou... Ele sabia da limitação, porque ele sabia que eu estava vindo, tinha acabado de me reabilitar, ele sabia da parte difícil, e eu também sabia que eu podia contar quanto a isso. Então, a parte de escolher aqui envolveu esse lado do técnico já conhecer meu trabalho, e eu conhecer um bocado do trabalho dele, e a questão da língua, para mim também fez um pouco de peso, e acabou facilitando tudo. Juntei o útil ao agradável. Obrigado. A segunda pergunta é para a Ana. Como é que se sente sabendo que é uma das principais referências para o público mais jovem? Sinto-me orgulhosa, porque acho que em nenhuma fase do meu percurso foi fácil. Todos os anos eu passei por dificuldades. Infelizmente ou felizmente eu não nasci num berço de ouro, tive que lutar por tudo aquilo que tenho hoje em dia, tive que lutar por onde cheguei hoje em dia, e para mim é muito gratificante saber que há jovens que se podem inspirar no meu trabalho, que se podem inspirar na Ana enquanto distribuidora. Para mim é gratificante, sem dúvida. Porque eu também tive a felicidade de ter ótimos treinadores que me fizeram acreditar que um dia seria possível eu ser distribuidora. Eu na altura não queria, porque quando nós somos miúdas, eu quero ir para a fila das atacantes, eu não quero distribuir. Qual é a piada de ficar ali à beira da rede a passar para as outras? Era assim que eu pensava. Mas hoje em dia eu agradeço ao treinador que disse, olha, tu podes ser distribuidora. E eu batalhei muito. Eu tive anos muito complicados. Os últimos títulos que eu ganhei no Leixões, todos eles, eu acordei às 5 da manhã para ir trabalhar. Eu trabalhava nos dias das finais. E eu mal dormia porque eu tinha uma final, mas eu ia para o trabalho e dava-me motivação. Eu ao final do dia tenho uma final. E tive que batalhar muito. Mas para mim é muito gratificante saber que há miúdos que se podem inspirar no meu percurso enquanto Ana distribuidora. Muito obrigado, Mónica. E vamos aos júniores masculinos. Ambas as perguntas serão com o Rodolfo. Boas. Primeira pergunta, quando é que foi o pico, ou seja, o ponto mais alto das suas carreiras? Desculpa, eu não ouvi a tua pergunta. Não sei se é para mim ou se é para a Bruna. Para ambos. Ok. É que eu repito? Sim, por favor. Eu perguntei quando é que foi o pico da vossa carreira, ou seja, as épocas em que sentiram que jogaram melhor e que estiveram melhor em forma e que deram mais contributo para a sua equipa, que acham que... Até então eu não tinha pensado
em como responder uma pergunta dessa, foi algo que não me havia passado pela cabeça tão já. Mas agora, acredito eu, como eu disse, quando eu estive na Superliga, acho que foi o meu pico físico, o meu pico de aprendizagem. Acredito que lá tenha sido onde eu conseguia talvez dar o melhor contributo naquela parte da minha vida, pelo conhecimento que eu tinha, pelo conhecimento teórico e tático e técnico que eu tinha naquela fase. Eu acho que foi o que eu realmente foi o que eu podia ter dado de melhor. Mas também, em contrapartida, acredito que agora no Sporting eu estava retomando. Eu digo que eu reabilitei da lesão em 5 meses, voltei a jogar, sem dúvida nenhuma. Mas eu acho que agora realmente eu estava voltando a ser a Bruna de antes da lesão. Não que tivesse passado por muito longe disso, claro que não, porque eu sou uma jogadora mais técnica também e às vezes consegue camuflar um bocado das outras situações. Mas acho que essa temporada agora do Sporting eu estava realmente voltando, eu acho que a experiência faz diferença, acho que faz muita diferença. No campeonato, no nível em que a gente está jogando agora aqui em Portugal, eu acho que faz realmente muita diferença. Então, acho que esse pico poderia ter sido agora, mas então vai ser para a próxima temporada. Não foi essa, vai ser agora a próxima. Respondendo à tua pergunta, eu não te consigo responder assim. É que eu não sei se eu já atingi o meu pico de forma, ou pico enquanto distribuidora. Eu estou com 29 anos, talvez seja o pico da idade das distribuidoras, talvez. Mas eu não sei se eu já atingi o pico e agora vou em declínio, porque esta época também acabou da forma que acabou, eu não sei como iria ser o resto do campeonato, mas o pico talvez o ano passado no Leixões. Eu sentia-me muito bem fisicamente e enquanto distribuidora talvez tenha sido o meu melhor ano, digamos assim. Para já, mas não sei se vai ser o pico, porque eu não sei como é que vai ser daqui para a frente. Até que vem o próximo, foi o melhor, né? Esperamos que ainda não seja e tenha muitos anos ainda de boas formas. Então, passando para a segunda pergunta, que é: qual é a sensação de representar a seleção nacional, caso já tenha representado? Caso não tenha representado, uh, se acha, que é que acha de representar a seleção nacional? Qual é a sensação que acha que vai ser representar a seleção nacional? Eu já tive a felicidade de representar a nossa seleção, que acho que é um sentimento único, representar o nosso país. Eu não há uma vez que eu canto o hino e não trema, e que não me venham as lágrimas aos olhos, porque é aquele momento, nós estamos lá em fila, está a bandeira do nosso país à nossa frente, e no nosso peito, digamos assim. Para mim é muito gratificante, tem sempre um sentimento muito, muito especial. Eu estava na equipe de Portugal, a seleção feminina apurou-se pela primeira vez para o Campeonato da Europa. Eu, infelizmente, não fui ao Campeonato da Europa, mas eu estava na equipa que apurou. E fiquei na história de Portugal como sendo a primeira equipa feminina a apurar-se para um Campeonato da Europa. Para mim é muito gratificante, é uma sensação única. É aquelas notícias que um dia vou querer contar aos meus filhos. Bom, eu acho que esse assunto poderia ser muito mais para a Ana, porque como ela disse, ela já representa ainda. Acho que vai vir a representar muito mais a seleção. Eu nunca tive a oportunidade de representar a seleção do Brasil e também, claro que a gente sempre tem um sonho, quando quem não deseja, quem não almeja uma coisa assim, provavelmente deve estar no esporte errado. Se você está no seu time de futebol, não tem o sonho de jogar uma Copa do Mundo, talvez tenha que rever as prioridades e mudar ali alguma coisa. Claro que eu tinha o sonho, tinha o desejo, mas também sei da realidade que é o Brasil.
sei que, além de tudo, lá também é muito difícil. Tem muito material humano, tem muita menina boa, tem muita menina grande, e acho que para as seleções eles buscam uma coisa diferente do que eu era na época em que eu poderia. Eu cheguei a fazer estágios para a seleção, mas não fui selecionada. Fiz, na verdade, 2, passei por um, fui para o outro. Nos 2 me disseram exatamente a mesma coisa. Ah, mas você não tem estatura. Eu já não tinha estatura no primeiro, por que me passaram para o segundo? Então, eu não iria crescer em questão de 2 semanas. Isso já me satisfez, claro, fiquei extremamente feliz. Mas, assim, eu não imagino, eu não consigo imaginar a sensação que é você estar ali cantando o hino, vendo a bandeira do Brasil, e, no meu caso do Brasil, claro, eu não consigo imaginar o sentimento que é, sendo que quando a gente está, por exemplo, eu estou aqui, a gente vê um hino brasileiro tocando, qualquer coisa do tipo, sei que a Kátia também pode falar que ela sente coisas parecidas, a gente se arrepia e a gente pensa tanto, ai, queria tanto estar lá. É sempre o mesmo pensamento, desde quando eu tinha 15 até agora, nos 30, a gente pensa na mesma coisa. Deve ser incrível. Essa sensação que fica deve ser realmente incrível. Muito obrigadíssimo e quem sabe no futuro, né? Nunca sabe o futuro, pode ser convocada para a seleção, né? A esperança é a última que morre, é um ditado. Exatamente. Muito bem, Rodolfo, obrigado. Eu faço aqui um meia-culpa. Eu no início acabei por não fazer aqui uma pequena apresentação da Ana e da Bruna. Assumi que toda a gente leu as legendas que pusemos no Facebook e no Instagram, mas de qualquer forma acho que ainda assim compete-me fazê-lo. Portanto, para as pessoas mais novas que possam não acompanhar tanto e que este testemunho que elas nos estão aqui a partilhar connosco, falamos da Ana, tem que entre campeonatos e taças, supertaças para cima de uma dezena de títulos. A Bruna não tem tantos, como ela referiu, mas também compreendam que não faz isso uma carreira menos boa nada que se pareça. A Superliga é das melhores ligas do mundo, a Liga Alemã é das melhores ligas europeias também. Qualquer equipa de meio de tabela desses campeonatos seria campeã em Portugal, acho que não é exagero dizer isso, e a prova disso é que ela também veio para Portugal e está cá há pouco tempo e já tem um campeonato também. Portanto, que toda a gente, toda esta juventude consiga extrair os testemunhos de duas vencedoras muito humildes e que passaram por bastante, quer em lesões, quer por terem paciência para chegarem onde chegaram. Requer paciência para conseguir ter lugar a titular nas equipas e acho que é um bom ensinamento. Peço desculpa aqui por estes 30 segundos, mas achei que devia fazer este enquadramento para todos. As perguntas que estavam programadas já foram. Se calhar dava aqui aos treinadores a oportunidade de perguntarem alguma coisa, se assim o desejarem. Fiquem à vontade. Ou quiserem contar uma história também, só para compartilhar, estamos aqui para ouvir. Vocês estão ouvindo tanta coisa já? Olha, eu gostava de fazer uma pergunta, não sei se pode ser. Sim, fica à vontade. Sim, sou João Fernandes, sou treinador dos minis masculinos, tal e qual como o Ricardo fez as perguntas há bocadinho. Eu fiquei aqui com uma curiosidade só. Ambas as entradas na modalidade foram feitas aos 13 anos pela Ana e aos 14 pela Bruna. Podem-me confirmar? É isso? Sim. Ok. Do vosso ponto de vista, como vocês olham agora para a modalidade, acham que ainda é possível atingir um nível de rendimento elevado entrando com estas idades no voleibol? Agora falando especificamente do voleibol. Olha, você pode repetir, por favor? A minha pergunta é, a vossa entrada foi relativamente tardia e atingiram o alto nível no voleibol. Hoje em dia, acham que ainda é possível começar-se a jogar aos 13 e aos 14 anos e atingir este nível em que vocês estão? Olha, eu acho completamente possível. Apesar
Eu acho completamente possível, não tenho... Vocês estão me ouvindo? Sim. Acho que, claro que com a iniciação um bocado mais cedo, você consegue não pular processos, talvez. Você tem que realmente começar pelo nível 1, pelo nível 2 e seguir o 3, talvez começando na idade adequada. Você não precisa pular nenhum desses processos, mas eu acho que não impossibilita ninguém de começar um bocado mais tarde. Eu acho que vai da vontade do aprender, vai da força de vontade do atleta em si. Tanto porque com essa idade você realmente já tem mais a percepção do que você quer. Com 13, 14, 15 anos, você já sabe mais o que você quer do que uma criança que gosta do voleibol e gosta do praticar voleibol. Acho que a partir de quando você começa um bocado mais tarde, talvez você já mira um nível mais alto sem pensar apenas na prática desportiva como eu posso dizer, na prática só de estar no voleibol e não de desejar algo a mais do voleibol, não pensar em viver do voleibol ou disso como profissão. Então, eu acho, hoje mesmo à tarde o Bernardinho estava fazendo uma live pela Lusófona Voleibol Clube, não sei como chama lá, desculpem. E ele disse sobre quando ele escolhia entre atletas e tal, que podia ter um atleta mais forte, com características mais propícias para se jogar voleibol, mas se ele tivesse um bocado, num nível um bocado abaixo, mas com um nível de vontade a mais, com um aprender a mais, um atleta mais humilde do que aquele que talvez estivesse num nível melhor, independente da idade, mas provavelmente falando de idades relativamente parecidas, ele investia, são palavras dele, ele disse que escolhia investir naquele que mostrava mais vontade, que mostrava mais humildade, que estava sempre disposto a aprender. Eu acho que isso, se você tiver mais coisas, mais sentimentos, mais cabeça aberta, tiver mais momentos, situações como essa, vão interferir mais do que a idade em que você começa a prática desportiva. Acho eu. Essa é a minha opinião. Eu acho que é completamente possível. Talvez um processo ou outro tenha que ser um pouquinho mais rápido porque o perdeu, né, digamos assim, mas eu acho que é completamente possível e hoje os miúdos têm uma capacidade de aprendizagem e de assimilação muito rápida e isso, como a Bruna estava a falar, se ele realmente tiver motivação e se lhe servir de motivação, se calhar olhar para o lado e ver que há miúdos que fizeram o processo todo, começaram mais cedo, talvez sirva de motivação para ele para acelerar o processo dele, para conseguir chegar aos outros. Mas eu acho que é completamente possível. Ok, obrigado. João, eu não sei se é possível uma pergunta. Sim, acho que ainda temos aqui mais 5, 10 minutos, acho que ninguém se importa. Olá a todos. É para as duas, mas em especial, se calhar, é mais até com a Ana por isto. Não retirando todo o mérito que a Bruna tem, de todo o desempenho que tem feito, de alguns de nós que a conhecemos de bem perto, e todo o processo que tem passado. Mas falando para uma atleta que é portuguesa, que é a realidade das nossas atletas, são portuguesas, e que eu acho que aqui, às vezes, para termos também um bocadinho a ideia do que é a vida de uma atleta que quer ser, e no seguimento do que se disse antes, independentemente, às vezes, da idade com que se entra para as coisas, é a vontade com que se entra para as coisas. É a tal situação do atleta que está motivado, que acredita no projeto que alguém lhe propôs e luta por ele. E há aquele que faz parte do processo muitos anos a fio, se calhar até titular muitos anos a fio e nunca foi nada, também nunca teve ou alguém que deu oportunidade a outros, ou por sorte dele nunca teve outros que foram capazes de lhe tirar o lugar. Mas o caso para a Ana é por isto, e em especial, se calhar, eu pensando nestes últimos 3 anos, não o do Sporting, mas no Leixões, em que estar num alto nível, estar a lutar 3 anos seguidos por algo que foi campeonato nacional e que não deixa de ser algo difícil de alcançar 3 anos consecutivos no mesmo clube. A vida que tinhas, e há bocado disseste, levantava-me, começava a trabalhar às 6 ou levantava-me às 6 para ir trabalhar
e ao fim da tarde saber que tinha um jogo e uma final para disputar. Eu acho que aqui há uma coisa que é importante. Se nesta geração, em idades de estudar e acharem que não têm tempo para treinos porque têm 500 coisas para fazer, eu pergunto, como é que foste capaz de trabalhar e ser capaz de sair do trabalho para ir para um treino? E muitas vezes, inclusive, se calhar um treino diário, porque não tinhas hipótese de fazer 2. Quando há quem tenha tempo para os fazer, Eu fazia 2. eu acho que é importante ser capaz de aproveitar. Dá uma experiência do teu dia ou de uma semana dessas, assim, a sério, para que possamos perceber um bocadinho como é que é a vida de uma atleta trabalhadora e jogadora. Não foi fácil, não, nada fácil, mas lá está, ou eu me adaptava ou eu não podia fazer as duas coisas. Mas a minha semana era extremamente cansativa. Eu chegava ao fim de semana e eu não acredito que eu ainda tenho que ir trabalhar e jogar. Mas a minha motivação era o jogo, sem dúvida. Mas eu acordava às 5 da manhã, quem me dera acordar às 6, eu acordava às 5 da manhã para ir trabalhar, às vezes saía 10, 11 da manhã, ia treinar de manhã, descansava à tarde e voltava a treinar à noite. Os meus treinos acabavam extremamente tarde, os treinos acabavam 10, 10 e meia, depois eu ainda tinha o percurso para fazer Matosinhos, Póvoa, e eu chegava a deitar-me, entre chegar a casa, jantar, deitar, a adrenalina do treino baixar, às vezes essa parte também demora um pouquinho. Se eu lhe disser que havia tardes que eu dormia mais, eu dormia mais à tarde do que à noite. E era extremamente cansativo. Extremamente cansativo. E os meus melhores jogos era quando eu acordava cedo. Eu jogava mal quando eu não tinha que me levantar cedo para ir trabalhar. Podia ser coisa da minha cabeça, mas o meu corpo adaptou-se tão bem à rotina de acordar tão cedo, de treinar, de andar sempre naquele pico ao longo do dia, que eu quando tinha, neste caso, os domingos de folga do trabalho, o jogo não me corria tão bem. Ou nós nos adaptamos ou nos adaptamos. E eu costumava dizer muitas vezes, se eu vou para o treino, perder o meu tempo de descanso, perder, entre aspas, eu quero perdê-lo com qualidade. Eu quero sair daqui melhor que ao que entrei. Não sei se respondi à sua pergunta, não sei se quer perguntar mais alguma coisa, fica à vontade. Não, e eu sei que se calhar a minha pergunta foram muitas perguntas que dá para várias respostas. Eu penso que disseste a mim satisfez-me, apesar de imaginar o que é, talvez por conhecer várias pessoas que, sendo atletas no continente, têm esse tipo de vida, de acumular função, e que eu acho que realmente é importante quando se consegue lutar por isso. Eu penso até que se calhar pediste ao patrão para te arranjar trabalho ao domingo, que era para poder jogar melhor. Ou eu lhe disser que eu troquei dias de folga para ir trabalhar ao domingo porque eu tinha um jogo importante. Eu pensei que tinha sido o Mário Martins que ligou para ele e diz, olha, arranja-lhe trabalho sem ela saber, mas põe. Mas eu, completando o que eu lhe estava a dizer, eu nunca pedi ao meu treinador para me dispensar de um treino. Eu tinha essa rotina, era cansativa, mas eu nunca pedi ao meu treinador para me dispensar do treino. Nunca. E muitas vezes eu era a primeira a entrar no pavilhão e era a última a sair e lhe garanto que era a primeira a acordar no dia seguinte. Eu acho que muita gente ainda não percebeu que se calhar deveria colocar-se um papel grande ou uma lona grande, em vez de dizer publicidade de uma empresa que dissesse assim, não faltes ao treino, o teu treinador pode dar por ela que não fazes falta. Boa frase. Obrigado. Muito boa frase, nada. Obrigado e a vida te sorria porque mereces. Muito obrigada, igualmente. Muito obrigado. Muito obrigado, João. Boa pergunta. Joões, neste caso. Acho que agora temos que encerrar. Eu começo sempre a pensar nas mães com a panela na mão, pronta para bater aqui aos treinadores, que as crianças têm que ir jantar. Muito obrigado a toda a gente que participou. Ana e Bruna, muitíssimo obrigado por este momento. Deixo-vos aqui uma última palavra, se
se quiserem. Eu agradeço mais uma vez o convite por poder partilhar um pouquinho da minha experiência, do meu percurso enquanto jogadora de voleibol. Espero continuar a inspirar os jovens jogadores e não pensem que é fácil. A vida de atleta não é nada fácil. É muito cansativa, é muito batalhadora todos os dias. E quando pensarem em desistir, parem de pensar. Porque no final vocês vão gostar, tenho a certeza. Não há nada melhor do que aquela sensação de dever cumprido. E não estou a falar só pelos títulos que eu ganhei, não. Estou a falar de nós assumirmos um compromisso e cumprimos esse compromisso até ao final. É um dever. Nós comprometemos com o clube e vamos cumpri-lo até ao fim. Posso não ganhar nada, mas eu vou ser correta com o clube e vou cumpri-lo até ao final. E como eu costumo dizer muitas vezes, já que nós vamos aos pavilhões perder tempo, vamos perdê-los com qualidade, vamos aprender a jogar voleibol. Muito obrigada. Faço das palavras da Ana as minhas, ela já disse tudo, e agradeço pela oportunidade de estar aqui. Confesso que eu estou vendo vocês aí, viu, família Machado? Confesso que eu sou um bocado tímida para esse tipo de coisa, mas adorei, de verdade. Achei que correu super bem, espero que vocês tenham aproveitado um pouquinho da nossa experiência e da vivência que a gente tem no voleibol. E mais uma vez, obrigada pelo convite. Eu, pelo menos, adorei. Espero que tenha sido bom para vocês também. Espero que tenham gostado também. Vamos só tirar aqui a foto da praxe, por favor. Aqui a minha contagem. Vou tirar 2 fotos. Que aqui Está tudo bem? Sabemos. Lourenço. Só a hora que a Kátia dizer que está ok. A hora que ela fala, vai tirar. Portanto, tem um sorriso, toda a gente. 1, 2 e... Esperem aí, mais uma foto. 1, 2 e... Muito obrigado. Gente, damos assim por terminada a reunião. Acho que ficamos aqui mais um pouco. Para todos os outros, Ana e Bruna, muitíssimo obrigado mais uma vez. Aos atletas também, para a semana cá estaremos. Depois, a seu tempo, damos as novidades de quem teremos o prazer de ter aqui na próxima quarta-feira. Um resto de bom dia para todos. Muito obrigada. Obrigado. Muito obrigado. Tchauzinho. Tem ali uma treinadora jovem ali. Estás boa, Maria João. Maria João, podes sair. Quem é Maria João? A Maria João, é a minha das Minis, a nova treinadora. Aqui? Está difícil para sair. Vai fazer grau 1. Maria João, chama o pai para desligar. Isso, anda aqui que os treinadores querem ficar. Oh, João. Pai João, estás contra a luz, pá, a gente não te vê. Tem ali também o João Ourica a dobrar. É verdade, é os telemóveis, pá, é os telemóveis e as câmaras. É pá, eu não sei tirar isso, tem que me ensinar a fazer isso. É sério que eu não sei. Tenho que usar o telemóvel e o computador. Não sei tirar. O senhor deve ter minimizado o programa e continua ali com a câmara ligada, o pai da Maria João. Espera aí, então vamos aqui. Desliga, tu não consegues tirar, João. O João Carvalhais consegue tirar. Podes expulsar o senhor com calma. É uma chatice que eles estão ali. Já está. Pronto, Talaia também foi. Às vezes só perceber se alguém tinha alguma coisa para... Talaia já se pôs. Já se pôs a andar, Talaia. Fazer TikToks. Por acaso até feito vários TikToks, Não sei, acho que tivemos o mesmo número de pessoas da última vez. Que não é... 39, para nós foi um bocadinho. Tivemos menos. Só tínhamos tido, acho que 2 ou 3, João confirma. Sim, agora não tivemos nenhum. Mas pronto. Tem que se faz na mesma, isso não se conta. Acho que foi bom. Sim, correu muito bem, pá, eu acho que sim. E as pessoas estarem disponíveis para isso, pá, já é muito bom.
Nós ficamos sempre a ganhar, nem que seja pelos treinadores, digo eu. Pai, tenho gostado bastante, já com o Hugo Silva também gostei. Pronto. É continuar. Tens é que trazer alguém aqui de Benfica, mano. E tens sempre ligações ao Sporting, mano. É o Hugo Silva, é jogadores de Sporting. Não traz ninguém de Benfica. Que é bom para se manter, cara. Já podes parar a gravação, pá. Já podes parar a gravação. Esta parte já não é preciso gravar. Podes apanhar depois. Traz ali um craque para aqui.